Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, da disciplina de Filosofia. Galerinha, nós vamos refletir sobre os mundos possíveis. Eu quero convidar vocês, na aula de hoje, a adentrarmos numa era muito especial e bastante fria. É a Era do Gelo. Mas, professor, a Era do Gelo é um filme. Você já assistiu esse filme? Tem o 1, o 2 e a Era do Gelo 3. Galera, esses são alguns personagens do filme A Era do Gelo. Pois bem, você sabe me dizer o que foi a Era do Gelo? Será que a Era do Gelo já existiu como um mundo possível? E eu devo dizer a vocês que sim, a Era do Gelo já existiu. Houve uma época que a Terra, o planeta Terra, era coberto de neve, coberto de gelo. Todo professor, sim, por isso que é a Era do Gelo, porque praticamente todas as regiões eram cobertas. Até no Brasil? Provavelmente. Então, nós estamos falando de uma época que ocorreu há muitos anos atrás, mas muito mesmo, mas uma época que existiu. Depois eu volto a falar do desenho, ou melhor, do filme com vocês. Pois bem, você sabe o que foi a Era do Gelo? A também chamada Era Glacial. Vamos ler juntos? Era glacial corresponde a um longo período de tempo geológico em que grande parte do planeta, ao adquirir temperaturas, vejam só, muito baixas, fica coberta de gelo e neve. A última grande glaciação do planeta ocorreu no período terciário superior da Era Cenozoica, há cerca de 60 milhões de anos atrás, quando os homens ainda nem existiam. Ou seja, a última era glacial, onde todo o planeta Terra estava coberto de gelo, ocorreu há 60 milhões de anos. Galera, é muito tempo. Pois bem, nos últimos 1 bilhão de anos, a Terra passou por 6 grandes eras glaciais, sendo que a mais longa durou 100 milhões de anos, no período geológico chamado de Permo-Carbonífero. Nossa, que nome esquisito, professor. Nem precisa gravar. O que você precisa compreender é que a Era Glacial, ou também chamada de Era do Gelo, foi um momento em que a Terra estava coberta, totalmente coberta, por neve, gelo. Ou seja, era uma época de muito frio. Galera, se era uma época de muito frio, nós temos aqui que ter em mente que nem todos os animais conseguiam sobreviver, porque nem todos os animais são capazes de sobreviver a um frio extremo. Ou seja, é uma época em que a natureza vai eliminando algumas espécies de animais e vai fazendo outras surgir à medida em que as espécies que se adaptam melhor ao clima, que conseguem alimento, elas vão sobrevivendo. Professor, então é uma época muito difícil de viver? É, uma época bem difícil de viver. Os animais, eles tinham muitas dificuldades. É uma época em que os seres humanos não existiam ainda. Mas os animais, as espécies de animais que existiam, elas tinham muita dificuldade. Por isso que a Era Glacial, a Era do Gelo, é uma época de extrema dificuldade. Pois bem, é esse o sentido do filme A Era do Gelo. Nós temos aqui o mamute
e os seus amigos que estão caminhando rumo a um lugar que eles possam sobreviver. Ou seja, eles estão buscando um lugar onde tenha alimentação, onde eles possam viver melhor, porque o lugar onde eles vivem já não oferece mais as condições. Vamos ler juntos do que se trata o filme? Vejam só. Esta divertida animação se passa há mais de 20.000 anos, quando a Terra ainda era um surpreendente mundo pré-histórico. Era o início da Era do Gelo, e os enormes animais do planeta começavam a migrar para o sul, fugindo do congelamento. Nesse cenário surge Manfred, um mamute enorme e solitário. Aqui está o Manfred, um mamute, um animal que já existiu. Um animal enorme e solitário que vai contra o fluxo de todos os outros animais. Ele continua seu caminho e não tenta fugir da grande frente glacial que varrerá toda a Terra. É durante o começo de sua jornada pessoal que ele conhece Sid, um bicho preguiça folgado e atrapalhado, aqui está o Sid, que acaba tomando-o como protetor para ser salvo de enormes búfalos. E aqui está o outro amigo deles. Muito bem! O filme, esta animação é muito engraçada, galera. E é muito bacana para a gente perceber uma época que existiu, que foi a época glacial. E nesse filme tem um personagem muito engraçado, que é o Scratch. E o Scratch, ele está em busca incessante, sem parar, a todo instante, da sua bolota. E o mais engraçado é que ele sempre perde a bolota, olha só. Ele é meio esquilo, meio alguma coisa que foi criado para ser de fato bastante engraçado. Você sabe o que é essa bolota? Essa bolota, na verdade, é a avelã. Você sabe o que é uma avelã? A avelã é uma fruta considerada exótica, nascida da aveleira. Olha aqui seria um avelã, ou seja, a bolota que o Scratch sempre correu atrás. Mas professor, o que se come da avelã? Aqui é uma casca e se come algo que tem dentro da avelã. Muito bem, galerinha, o filme, a animação é muito legal, mas ela também nos ajuda a pensar algo muito sério. Ou seja, como hoje estão os nossos animais no gelo, galera. Olhem para essa imagem. Que triste! Nós vivemos um momento de aquecimento global. Ou seja, se há muitos anos atrás, a Terra passou por uma era glacial, ou seja, cheia de gelo, hoje, com a Terra esquentando cada vez mais, as nossas geleiras estão derretendo. E sabe o que é triste, galerinha? É que os animais que vivem lá, como o urso polar, estão morrendo de fome. Olha só essa imagem, que triste. Um urso polar que era para ser tão bonito, tão gordão, tão alto, magricelo, triste e em busca de um alimento, porque ele não tem mais alimento. Por isso que o aquecimento global é muito importante de ser pensado, refletido e combatido, superado. Mas professor, o que é o aquecimento global? O que causa o aquecimento global? Principalmente porque nós temos muitas empresas, galera. Essas empresas, elas fabricam coisas que nós usamos, nós precisamos. O problema é que enquanto as nossas necessidades elas são satisfeitas, o planeta Terra vai morrendo aos poucos. Por quê? Porque nós vamos poluindo cada vez mais o planeta Terra. Pode parecer que isso não tenha muita importância para a gente, mas quando a gente olha o que o aquecimento global faz ao redor do mundo, a gente percebe
o quanto ele está estragando o nosso planeta. Por isso, galera, a Era do Gelo ajuda ou nos ajuda a pensar num mundo melhor. Um mundo em que hoje o gelo está derretendo e os animais estão desaparecendo. Beleza, galerinha? Um abraço para vocês e até a próxima aula.